Fala galera, beleza? Beleza? Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 hábitos de pensamentos negativos que podem destruir a sua vida. E eu tenho certeza que depois de fazer uma reflexão, você vai poder aí fazer uma avaliação de você mesmo e ver se você está tendo mais pensamentos positivos ou negativos. Então vamos comigo nesse vídeo que vai ser irado. Para quem é novo no canal, meu nome é Rodrigo Michael e nesse canal a gente fala sobre tantas coisas. Falamos sobre autodesenvolvimento, filosofia, sobre hábitos, sobre livros, um monte de temas legais que podem te ajudar a se desenvolver e tornar-se um ser humano melhor. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pensamentos negativos. E os pensamentos são como qualquer coisa na vida, qualquer ação que a gente vai fazer. À medida que a gente vai pensando sempre os mesmos pensamentos, isso vai se tornando hábito. E quando se torna hábito, nossa, sejam eles positivos ou negativos, é muito difícil de mudar. Eu já falei aqui nesse canal diversas vezes como é difícil mudar um hábito. Por exemplo, quem tem o hábito de fumar, de beber, sabe, né, o quanto é difícil mudar esse hábito. Nos pensamentos é a mesma coisa. Bom, aquelas pessoas que têm, sabe, hábitos de pensamentos destrutivos, só têm a perder com isso. E tem 3 tópicos que eu gostaria de falar nesse vídeo para a gente refletir um pouco, sabe? Se nós estamos mais com pensamentos positivos ou mais com pensamentos negativos. Para a gente fazer uma avaliação geral aí da nossa vida, para saber, né, se a gente está acertando mais ou errando menos. O primeiro é, muito cuidado com os hábitos de pensamentos destrutivos. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Sabe, eu ministro aí cursos de comunicação há algum tempo e eu sempre falo que as pessoas têm alguns vícios de linguagem. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que sempre falam, né. Eu mesmo tinha um hábito de sempre que eu ia falar, né, se você pegar os vídeos do início do canal, você vai perceber isso, que eu sempre falava no final da frase, sabe, ia falar alguma coisa, sabe, ou as pessoas que falam, tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Tudo que elas vão falar, tá ligado, mano? Então, isso são vícios. É um hábito que nós temos, né, que chama-se vícios de linguagem. No pensamento, também é a mesma coisa. Acho que você também já parou para conversar aí com alguns amigos que tudo que você fala, ele é contra. Sabe, tudo que você fala, ele tem um ponto negativo para poder te dar, para poder te falar. Isso é um vício, ou seja, é um hábito que essa pessoa tem. É um hábito destrutivo e a gente tem que ter muito cuidado, porque além de ser feio, ser pessimista, às vezes a gente, sabe, tá saindo por aí, né, tirando os sonhos das pessoas, desiludindo as pessoas, porque a gente tem um hábito que a gente nem percebe e que atrapalha as pessoas que a gente convive. Então, e você? Que tipo de ser humano que você é? Sabe, você é uma pessoa mais progressista, sabe, mais entusiasta com a vida, ou tudo que as pessoas te falam, você tem aí algo para poder falar mal, sabe, é aquela pessoa que só aponta os defeitos, as partes negativas de um projeto ou das pessoas que você convive, sabe? Dentro disso, eu me lembrei agora de um caso muito interessante. Quando eu fazia faculdade, há muito tempo atrás, eu tinha um colega de sala que ele ficava prestando atenção em tudo que o professor escrevia ou lia ali, né, nas apresentações. E se tivesse uma vírgula errada, uma palavra errada, ele sempre levantava a mão e apontava. Eu sei que aquilo era um hábito dele, mas muitas vezes ele não prestava atenção no conteúdo que o professor estava passando e estava prestando atenção só para ver se tinha algum erro ou não ali no trabalho do professor. Esse é um tipo de coisa que a gente deve evitar. Tem pessoas que quando está lendo um livro é a mesma coisa. Ela acha o máximo achar ali uma vírgula errada, uma palavra errada, porque a atenção dela está só focada nisso. São pessoas que têm um hábito muito feio de ficar achando defeitos e erros nos trabalhos, nos projetos e em outras pessoas. Então, esse é um tipo de hábito destrutivo que deve ser, sabe, eliminado da nossa vida imediatamente. Mas como todo hábito, a gente precisa primeiro entender, ver onde é que estamos errando, para podermos consertar esse hábito, sabe? Na verdade, nem é consertar, é trocar de hábito, né? Então, o segundo ponto aí, então, para que a gente possa ir melhorando e evoluindo como ser humano,
aumente os seus hábitos positivos. Todos nós temos, sabe? Cada um numa esfera da vida. Eu, por exemplo, não era uma pessoa paciente, eu era extremamente agressivo. Hoje em dia, eu sou um poço de paciência, porque eu entendi que esse era um hábito que fazia muito sentido para mim. Eu via as pessoas que eram pacientes, né, e achava aquilo incrível. E aí eu pensei, caramba, eu quero ser assim também. Então eu comecei a implementar esse hábito na minha vida. Como que eu fiz? Eu comecei a praticar yoga, ler livros que falam sobre paciência, seguir canais no YouTube onde esse tema era recorrente. E aí, aos poucos, eu fui evoluindo, melhorando e me tornando um cara mais paciente. Olha, hoje para me tirar do sério é muito, muito difícil. Não vou falar que não acontece, porque vira e mexe acontece, sabe? Mas eu acho muito mais fácil ser paciente do que ser explosivo. Os benefícios que eu colho hoje por ser paciente, nossa, são maravilhosos e incríveis. Ao ponto que os benefícios, na verdade, os malefícios, né, que eu colhia por ser explosivo, nossa, carrego até hoje alguns deles. O terceiro ponto é inventar histórias, sabe? Esse é um ponto que eu quero abrir aqui um parênteses para que você possa refletir comigo essa questão que eu acho muito importante. Para que possamos viver o presente assim como ele é, sabe? Ter mais clareza de quem somos, dos nossos pensamentos, de onde a gente quer chegar, a gente precisa entender um ponto importante e eu quero te dar um exemplo. Olha, sei lá, enfim, vamos falar assim que você está numa cidade grande e está aí num congestionamento. De repente o trânsito está aí e parou, né? Você é o tipo de pessoa que reclama, sabe? Que fala, nossa, que foda-se, tá ruim, eu preciso chegar logo, não sei o quê. Ou você é aquela pessoa que, não, sabe, também que está no mundo da lua, ai, é lindo o congestionamento, ai, olha que lindo que é a cidade grande, que essas coisas. Ou você é a pessoa que para, reflete sobre tudo isso e às vezes procura ver o que você pode fazer ali naquele tempo que você está parado. Tudo na vida é assim, sabe? Tudo na vida é como a gente olha. Então, inventar histórias não é um ponto interessante. A gente precisa viver a realidade assim como ela é. Então, eu acho que precisamos fazer essa reflexão sobre contar histórias aí, sabe? Se ficar de blá blá blá, não dá para viver no mundo do País das Maravilhas, sendo uma Alice aí, né? Mas também não dá para viver no mundo onde tudo vai dar errado, onde tudo o que acontece é porque alguém me desejou o mal, é porque alguém falou mal de mim, é porque alguém está querendo o meu mal. Não, a gente precisa encontrar aí uma linha que é muito tênue entre o bem e o mal. Buda já falava isso para nós, né? Que o verdadeiro caminho para termos uma vida de qualidade aqui é encontrar essa linha do meio. Então, que a gente possa encontrar essa linha, fazer essa reflexão para podermos ter uma vida melhor e não deixar nos destruir pelos nossos hábitos de pensamentos. Sejam eles, né, viver uma farsa no mundo da lua ou viver, sabe, uma tragédia iminente do mundo que a gente está, né, vivendo. Então, eu sei que esse vídeo ficou um pouco confuso, porque esse é um tema bastante complexo de se trabalhar. Mas se eu pudesse deixar um conselho aqui para você, é o mesmo conselho que eu dou para os meus alunos, assim, do curso de oratória em outro contexto. Eu sempre falo para eles se filmarem, fazendo uma apresentação de trabalho ou uma apresentação em equipe, para que depois eles possam olhar aquele vídeo e fazer uma autoanálise de si mesmo, para saber se não está repetindo alguma palavra demais, se está sendo coerente, se está fazendo pausas onde precisam ser feitas pausas, se está falando, sabe, ali numa modulação legal, se não está gaguejando. O que eu proponho para você aqui hoje é fazer essa reflexão de você mesmo, mas olhando de fora, sabe? Para aí e pensa, que tipo de pessoa você tem sido? Pessoa que só reclama? Pessoa que vive no país, no mundo da lua? Ou você é aquela pessoa que está consciente de quem você é? Sabe, do mundo que você está vivendo, de entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer e que sorte a gente tem quando a gente entende
que tudo que acontece, sejam coisas positivas ou negativas, porque o positivo e o negativo também é uma percepção de cada um, né? Se essas coisas estão sendo para o seu crescimento, quando a gente entende isso, eu acho que a gente consegue ver o belo em tudo, nas coisas positivas e negativas. Entendendo que cada coisa que acontece, cada ação que acontece, é para a nossa evolução, para a evolução de cada um. Então, que possamos fazer essa reflexão, olhando de um ponto de vista de um telespectador da nossa própria vida e fazer essa análise. E aí eu te convido a fazer uma profunda reflexão, porque o mundo se torna melhor quando a gente se propõe a ser melhor, sabe? E era isso. Eu prometo que vou falar mais sobre isso em outros vídeos para que esse assunto possa aí ser mais debatido e que a gente consiga, né, a trabalhar mais esse tema com mais clareza, sem que ele pareça ser um tabu. E é isso, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois me fala aí nos comentários o que você achou e já curte, comenta e compartilha essas informações. Você vai me deixar realmente muito, muito feliz.